Fala galera, estamos aqui na Black Game House para mais uma Deck Tech de Commander. Esse Commander aqui é a Army of the Dead Tide. Ela é o Commander que eu mais uso. Ela é basicamente focada em reanimação, né, das criaturas e utilizar essas criaturas, principalmente as que tenham efeito de quando entra em campo e faz alguma coisa importante e quando saem de jogo também. Por quê? Ela tem o seguinte efeito, ela é uma Commander que custa uma genérica, uma azul e uma preta, 1/4. Você vira ela e exila cartas do seu cemitério igual ao número de oponentes que você tem. Então, provavelmente você vai ter 3, né? Então você exila 3 cartas e a criatura no seu cemitério ganha a habilidade de Encore. O que essa habilidade faz? E o custo de mana do Encore daquela criatura é o próprio custo dela. Essa habilidade é o seguinte: você exila aquela criatura do seu cemitério e para cada oponente você cria uma token que ataca aquele oponente nesse turno se estiver apta. Ela ganha ímpeto e sacrifica ela no final do turno. Então qual que é a ideia? Você quer abusar de efeitos que entram em jogo e fazem alguma coisa, porque você vai fazer ele 3 vezes. Se sair de jogo, vai sair de jogo 3 vezes. No caso, claro, de ter 3 oponentes, né, num mesão de Commander. Então, eu vou mostrar aqui o que eu uso no baralho para otimizar ela. Primeiramente, eu vou mostrar as criaturas que a gente usa com esse efeito de entrar em jogo ou sair de jogo. Aqui a gente tem um Saqueador Saco de Carne, que ele é um 3 manas 3/1. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura. Esse efeito de entrar e sacrificar uma criatura a cada jogador, a gente tem algumas cópias no baralho. A gente tem o Saqueador, tem o Demon's Disciple, né, que é quase a mesma coisa, só que esse aqui, o jogador também pode sacrificar um Planeswalker. Temos o Empesteiro, que ele é 3/2 e também sacrifica uma criatura ou um Planeswalker. Se o jogador não tiver nenhum dos dois, ele descarta uma carta, então ele é até mais forte que os outros dois. E a gente tem o Accursed Marauder, que ele é um 2 manas, né, 2/1, e entra e cada jogador sacrifica uma criatura não token. Então a gente tem essas 4 criaturas que com a Aralme, se a gente reanima elas, você vai fazer 3 cópias. Então cada jogador vai sacrificar 3 criaturas, ou Planeswalker, ou, né, os efeitos que elas dão. No seu caso, você sacrifica as 3 tokens que você fez. E aí acaba prejudicando mais os oponentes do que você mesmo, né? A gente tem aqui um Vizir das Areias Correntes, que ele 3 manas 1/3, ele tem Reciclar 2, você descarta ele e compra uma carta. Sempre que você joga cartas no cemitério nesse deck é importante, então descartar é bom, milar é bom, né, triturar. Só que o que acontece? Ela tem efeito de vira e desvira outra permanente, e quando você recicla, você também desvira permanente. Esse efeito é bom para você conseguir fazer o efeito da Aralme mais de uma vez por turno, né? Então tem umazinha aqui dela, e aqui algumas criaturas maiores com efeitos que melhoram com essa pegada do deck. Aqui a gente tem o Sir Conrad, de 5 manas 5/4, que toda vez que outra criatura morre, ou um card de criatura é colocado em um cemitério vindo de qualquer lugar, que não seja o campo, ou um card de criatura deixa o cemitério, ele causa 1 de dano a cada oponente. O deck tritura muito, o deck com a própria Aralme, você vai exilar cartas do cemitério, então praticamente tudo que o deck faz triga o Sir Conrad. Então vai ficar causando 1 de dano o tempo todo. Além disso, ele tem paga 2, cada jogador coloca o card no topo do próprio Grimório no próprio cemitério, né, trigando ele próprio. Aqui a gente tem o Agente da Traição, né, 7 manas 2/3. Quando ele entra em jogo, ganha o controle da permanente alvo. Então você vai fazer 3 cópias dele, você vai ganhar o controle de 3 permanentes alvo. E ele ainda tem o seguinte: no início da sua fase final, se você controla 3 ou mais permanentes que você não é dono, você compra 3. Ou seja, se você faz 3 dele, você rouba 3 permanentes, no final do turno você vai comprar 9 cartas. Então ele é uma das criaturas mais fortes aí pra gente reanimar com Encore. Temos aqui o Primordial Diluviano, 7 manas 5/5 voar. Quando ele entra no campo de batalha, para cada oponente você pode conjurar um card mais instantâneo feitiço do cemitério daquele jogador sem pagar o custo. E depois você exila aquele card. Com 3 cópias dele e 3 oponentes, você pode usar, né, 1 para cada oponente, 9 mágicas no total. Então, bem forte aí pro baralho também. Nós temos aqui os Morcegos da Floresta das Trevas, 4 manas, 2/3 voar. Toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde 1 ponto de vida.
qual que é a pegada dele? Você vai fazer 3 cópias dele. Cada um deles vai trigar 3 vezes quando entra. Então, cada oponente vai perder 3, 6, 9 de vida. Quando você sacrifica ele no final do combate, vai fazer a mesma coisa, 3, 6, 9 de vida. Então, ele entrando e saindo de jogo naquele turno com Encore, cada oponente perde 18, então é bem forte aqui nesse deck. A gente tem o Zubera do Sonho Flutuante, 2 manas 1/2. Quando ele é colocado num cemitério vindo de jogo, compra uma carta para cada Zubera colocado no cemitério vindo de jogo nesse turno. Ou seja, os 3, quando for o final do turno, vão ser sacrificados ao mesmo tempo. Cada um deles vê 3 Zuberas saindo de jogo. Então você vai também comprar 9 cartas no final do turno com o efeito dele. A gente tem o Muldrifter, né, 5 manas 2/2 voar. Quando ele entra em jogo, compra 2 cartas. Com o Encore, fazendo 3 dele, você vai comprar 6 cartas. Só que ele também, no início do seu jogo, você pode dar um Evoke nele, só para jogar ele pro cemitério, comprar 2 cartas e desenvolver seu jogo. Nós temos o Dragonete Peregrino, 5 manas 2/3 voar. Quando ele entrar em jogo, você desvira até 5 terrenos. Qual que é a ideia dele? Você faz 3 cópias dele, com Encore, e aí vai subir 3 triggers de desvirar 5 terrenos. Você vai desvirar a primeira vez, você vira em resposta seus terrenos para desvirar de novo. Quando você faz o Encore dele, você vai pagar 5 manas, né, e gerar 15. Então você tem 10 manas aí sobrando disponível. Ele é bem forte no baralho também. E aqui a gente tem talvez a carta mais importante desse baralho, né, que é o Mercador Cinzento de Asphodelos. 5 manas 2/4. Quando ele entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida, sendo X a sua devoção ao preto. E você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao total de pontos de vida perdidos dessa maneira. Vamos lá. Se você faz o Encore dele, vai vir 3 cópias dele e você vai ter a Aralme na mesa. Então a sua devoção ao preto, quando você faz as cópias dele, é 2, 4, 6, mais o da Aralme, 7. O que vai acontecer? Cada mercador vai trigar o próprio efeito para 7. Então, você vai causar 21 pontos de dano em cada oponente e ganhar aquela quantidade em vida, ou seja, 63 pontos de vida. Só que, se você tem mais devoção ao preto em campo, esse efeito aumenta, né, ainda mais. Então ele é praticamente o seu finisher aí do deck. Você tem aqui o Mecanotitã Pernicioso, 6 manas, 5/4 ameaçar. Quando ele entra no campo de batalha, você pode destruir outra criatura. Se uma criatura é destruída dessa maneira, você ganha uma quantidade de vida igual à resistência dela. Ele é uma forma de você destruir 3 criaturas, né, fazendo o Encore dele, e ganhar uma vida aí importante também. É basicamente um removal em forma de bicho grande. Falando em removal, a gente tem a Chupacabra Voraz, 4 manas 2/2. Quando entra em campo de batalha, destrui a criatura que o oponente controla. Você vai fazer o Encore dele e vai destruir até 3 criaturas alvo. Importante dizer, essas criaturas, muitas vezes na gameplay, você vai fazer elas normalmente. Você vai fazer 4 manas 2/2, destruir a criatura alvo. Né? É normal isso acontecer, você vai desenvolver seu jogo assim, e aí mais pra frente você vai usar a Aralme para fazer esse controle de mesa, esse ganho de vida, fazer os oponentes perderem. Né? A ideia do deck é fazer criaturas funcionais também. A gente tem aqui o Dragolâmpago Volátil, né? 2 manas 3/2 voar. Ele tem resistência à magia de habilidades ativadas e desencadeadas. Quando ele está no campo de batalha, você permuta o controle dele e da criatura alvo que o oponente controla. Se você fizer isso, você vai receber 4 energias e em seguida sacrifica aquela criatura que você roubou do oponente, a menos que você pague uma quantidade de energia igual ao valor dela. Qual que é a ideia dele? Você vai fazer ele e pegar uma criatura do oponente de custo até 4. Ele vai para o seu oponente e você fica com aquela criatura, podendo roubar o comandante do oponente, enfim. Só que, como você vai fazer o Encore, você vai ter o efeito dele 3 vezes. Então, vamos supor que no primeiro que você resolveu, você roubou um bicho de 2 manas de um oponente. Sobraram 2 energias. O segundo resolvendo, você vai ganhar 4 e vai para 6, por exemplo. Você pode já roubar um bicho de 6 de custo do oponente. No terceiro, mais 4 energias. Então, ele no Encore, você rouba ali 3 criaturas dos oponentes, podendo balancear quais criaturas você quer. Você pode roubar uma menorzinha para roubar uma maior depois, e etc. Ele é bem forte no deck também. Nós temos aqui o Desmembrador do Ocaso, né? Um bicho um pouco mais pesado, 7 manas 5/4. Como custo adicional para conjurar essa mágica, sacrifique uma criatura, descarte um card ou pague 4 pontos de vida. Esse custo é para conjurar ela. Quando você faz ela no Encore, você não precisa
fazer esse efeito. E aí, quando ele entra no campo de batalha, cada oponente sacrifica uma criatura, descarta um card e perde 4 de vida. Ou seja, fazendo ele no encore, cada oponente vai sacrificar 3 criaturas, descartar 3 cards e perder 12 de vida, né? Então, bem forte aí também. Só em simulacro clássico do Commander, né? 4 manas 2/2, só que ele também tem a habilidade de entrar em jogo, pegar um terreno básico, colocar em campo virado e embaralhar. Fazendo ele no encore, você pega 3 e também ele vai morrer. No fim do turno você vai comprar 3 cartas, né? Porque ele compra uma. Mas ele também é uma carta que você pode fazer ele no início do jogo só para rampar e desenvolver seu jogo. A gente tem aqui a Giruda Ruína das Profundezas. A gente vai ignorar a habilidade de companheiro dela, né? Ela é um 6 mana 6/6. Quando entra no campo de batalha, cada jogador coloca os 4 cards do topo do próprio Grimório no próprio cemitério. Aí, quando o Giruda entra no campo de batalha, cada jogador coloca os 4 cards do topo do próprio Grimório no próprio cemitério e coloca um card de criatura com custo de mana convertido par entre eles no campo de batalha sob seu controle. Então o Giruda ele vai fazer o seguinte, ele vai te ajudar a milar cartas, que você vai milar aí no Encore, vai milar 12 cartas. Ele, sendo feito normal, também vai te ajudar a milar 4, e ele vai reanimar criaturas dos oponentes para você. Fazendo ele 3 vezes fica melhor ainda, né? E agora a gente vai trazer aqui algumas cartas que a gente utiliza para acelerar nosso milling, né? Para colocar a carta no cemitério mais rápido. A gente tem aqui o Ashiok, que é o único Planeswalker do deck. As mágicas e habilidades que seus oponentes controlam não podem fazer com que seus controladores procurem cartas no próprio Grimório. Ou seja, os oponentes não vão poder tutorar com facilidade, ele é bem forte por isso. Mas o principal é a habilidade dele, que você tira uma lealdade dele e o jogador alvo coloca as 4 cartas do topo do próprio Grimório no próprio cemitério. A sua ideia é você milar essas 4 e em seguida você exila o cemitério dos oponentes, né? Então você vai ter um Hate Grave junto com um milling para você. A gente tem Fato ou Ficção. 4 manas revela 5 cards do topo do seu Grimório. O oponente separa aqueles cards em 2 montes, você coloca um na mão, o outro no cemitério. Fato ou Ficção vai ser um draw e um milling ao mesmo tempo. Saqueador de Semblantes, 2 manas, 1/1 voar, vira, compra e descarta. É só isso que você quer. E ele ainda, você pode pagar X e torna a cópia do card de criatura alvo no seu cemitério com valor de mana X. E ele vai ter a habilidade de voar. Então assim, ele também pode copiar essas criaturas grandes que você usa, né? Pode ser importante aí para bater e finalizar o jogo. Cronômetro Perpétuo, um artefato de 2 manas, coloca os 2 cards do topo do Grimório no cemitério. E você paga 2 e exila ele e embaralha qualquer número de cards do seu cemitério no seu Grimório. De repente, se você similou muito, pode acabar perdendo o jogo aí de deck over. Ele pode te ajudar, mas basicamente é 2 manas que você mila 2 todo turno, né? Você tem aqui o Ripples of Undeath. É um encantamento de 2 manas no início da sua pré-combate main phase. Você mila 3 cartas. Depois você pode pagar 1 e perder 3 de vida. Se você fizer, coloca uma carta dentre essas 3 cartas na sua mão. Então é uma forma de todo turno você milar um pouquinho de cartas. Você tem o Sticker Supplier, 1 mana 1/1, quando ele entra ou morre, mila 3 cartas, né? Só para o começo de jogo ali, você ir milando. Você também pode dar encore nele para milar 9, depois mais 9. É uma forma aí de você milar bastante carta com a ajuda da Aralme. Você tem a Talacida do Lodaçal, 2 manas 2/1, toque mortífero. Quando entra, mila 2, você ganha 2. Ela também, né, toque mortífero, pode parar alguma ameaça no início aí do oponente. Diabrete de Água Fétida, 3 manas 1/2 voar. Quando ele causa dano de combate a uma criatura, destrua aquela criatura. Ele é o Death Touch, só que no texto antigo, né? Ele tem escavação 5. Quando você for comprar uma carta, se ele estiver no seu cemitério, em vez de comprar carta, você pode colocar 5 cartas do topo do seu Grimório no cemitério. Uma forma bem boa de milar cartas também. A gente tem um draw aqui, a Sede de Descoberta. 3 manas, compra 3, depois descarta 2 cards. Você vai querer fazer isso, né? Você pode também descartar um terreno básico em vez disso. Mas basicamente você quer comprar e jogar a carta para o cemitério. Você tem aqui a Kiora The Rising Tide, né? Uma carta aí nova de Foundations. 3 manas, 3/2. Quando ela entra, compra 2 cartas e descarta 2 cartas. O principal é isso. Só que quando ela ataca, se tiver 7 ou mais cartas no seu cemitério, você pode criar um Scion of the Deep, que é um polvo 8/8 aí lendário. Nunca é ruim uma criatura desse tamanho. A gente tem aqui a única batalha, né, do deck, que é a Invasão de Amonkhet. 3 manas, tem 4 pontos de batalha, né? Quando ela entra no jogo, cada jogador mila 3, então vai te ajudar a milar.
Depois, cada oponente descarta uma e você compra uma carta. Então é um draw ao mesmo tempo que é um milling, né? Aí tem o efeito da batalha. Se você derrotar ela, ela flipa e vira aqui o Lazotep Convert. Você pode fazer com que ele entre em jogo com uma cópia de qualquer criatura num cemitério, exceto que ele é uma 4/4. Ou seja, ele também vai trigar efeitos de entrar no campo de batalha que você tem no seu cemitério. Bem forte aí pro baralho também essa batalha. Você tem o Windfall, talvez o spell mais forte aí do deck, né? Mais importante pro deck. Cada jogador descarta a sua mão, depois compra a carta igual ao maior número de cartas que um jogador descartou dessa maneira. Essa carta aqui vai jogar a carta pro seu cemitério, ela vai te dar muito draw dependendo do seu oponente. Ela faz tudo que o baralho quer. A gente tem aqui a busca frenética, 3 manas, compra 2, descarta 2 e desvira 3 terrenos. Você vai milar cartas de graça, basicamente, né? E aqui um estudo cuidadoso que tá bem damaged, né? Mas enfim, ele é uma mana, compra 2, descarta 2, também é tudo que você quer no baralho. Agora, tem 2 cartinhas aqui, vou até colocá-las juntas, que são cartas que você joga cartas pro cemitério, mas exatamente a que você quer, né? O Villian Tomber é um 4 manas 2/2 toque mortífero. Quando ele entra no jogo, você procura uma carta no seu baralho e coloca no seu cemitério. Tem o efeito de Entomb, inclusive Entomb poderia entrar nesse deck, né? O Entomb é 1 mana, coloca uma carta uma criatura do baralho no cemitério. E também tem o Buried Alive, 3 manas, você procura no seu Grimório por até 3 cartas de criatura e coloca elas no cemitério. São importantíssimas aí para você dar encore exatamente na criatura que você quer. Aí agora a gente vai ter algumas cartas de Reanimate, né, para você também reanimar a criatura sem precisar, né, necessariamente da comandante. A gente tem o Dread Return, 4 manas, devolve a criatura do cemitério para o campo de batalha, só que ele tem flashback sacrificando 3 criaturas. Lembrando, você faz 3 criaturas no encore da Aralmi. Então, de repente, você só quer trigar a entrada no campo de batalha, aí depois atacou, e você pode dar o flashback do Dread Return, sacrificando elas e voltando uma outra criatura ainda. Então, bem sinérgico aí com o deck. A gente tem o Reanimar clássico, né, um feitiço de 1 mana, que você pega uma criatura de qualquer cemitério e coloca em jogo, e você perde vida igual ao custo dela. Uma reanimação clássica importante pro deck. A gente tem aqui o Vitimizar, 3 manas feitiço, você escolhe 2 criaturas do seu cemitério. Você sacrifica uma criatura e depois devolve aquelas criaturas para o jogo viradas. Você vai ter criaturas que você pode sacrificar pelas fichas do Encore, né, criaturas baratinhas também, e voltar 2 criaturas do cemitério nesse deck é bem importante. A gente tem aqui o Costurar, feitiço de 2 manas, devolve a criatura do cemitério para a mão, só que se você tem 7 cartas no seu cemitério, você pode devolvê-la para o jogo. E por último aqui uma carta um pouquinho mais nova, o Coiling Rebirth, né? 5 manas, retorna a criatura alvo do seu cemitério para o campo. Se você deu o gift para um oponente, que é dar um draw para um oponente, você também cria uma token que é uma cópia daquela criatura que você reanimou, só que a token é 1/1. Então você vai trigar aí a entrada no campo de batalha 2 vezes, né? Bom, agora a gente tem aqui formas de rampar, né? Clássicas, Sol Ring, Sinete Arcano, Sky Diamond, né? 2 manas entra virada, adiciona uma azul. E a gente tem a preta dela também, que é o Diamante de Carvão. A gente tem aqui uma Pedra da Mente, 2 manas, gera uma incolor, paga um, sacrifica, compra uma carta, você joga a carta pro cemitério, é um bom ramp pro deck. E temos 2 criaturas que são ramp e ao mesmo tempo milling, né? O miliquinho aqui, 2 manas, 0/1, vira, você mila uma carta e gera 1. E o Assistente Insano é a mesma coisa, 2 manas, 1/1, vira, mila uma carta, adiciona 1. Aqui nós temos 2 formas de proteger nossa comandante. Swiftfoot Boots, né, da Hexproof e Ímpeto. Você dando ímpeto, você pode ativar ela, né, mais rápido também. E a Vestimentos Furtiva dos Neurox. 2 manas, você dá manto, né, para sua criatura, equipando 1. E também você pode pagar 2 e anexar ela a uma criatura que você controla. Então, você está no seu comandante, mas você quer proteger uma outra criatura sua, você anexa. Você pode colocar Grevas Faiscantes aqui nesse deck também. Eu não tenho, né, nesse momento, mas é bem bom aqui também. Você precisa proteger a Aralmi. Aí aqui a gente vai ter alguns counters, né, importante. Counter Spell, oferta irrecusável, né, captura uma não criatura e cria 2 tesouros. Você tem aqui Afogar no Lago, 2 manas, você escolhe 1.
anula a mágica alvo com custo convertido igual ou inferior ao número de cards no cemitério do controlador daquela mágica, ou destrói a criatura alvo com essa mesma condição, né? Com custo de mana inferior ou igual ao número de cartas no cemitério do oponente. Você pode perceber que tem algumas cartas aqui no deck que milam de todos os jogadores, então de repente isso pode te ajudar bastante. Você tem o Negar, para anular não criatura, e você tem aqui, vocês encontram o Covil do Vilão, 3 manas, anula uma mágica, ou compre 2, descarte 2, também é um counter com milling, né, junto. Aí aqui para finalizar, a gente tem algumas cartas de removal, né? Como o deck UB é meio carente de destruir encantamento, a gente tem Alimentar o Enxame, que destrua uma criatura ou encantamento que o oponente controla, você perde a quantidade de vida igual ao custo daquela permanente. E você também vai usar o Withering Torment, né? 3 manas, destrói criatura, encantamento, você perde 2 de vida. A gente tem aqui um board wipe, dá para usar mais, como eu estou usando bastante carta que todos os jogadores sacrificam criaturas, eu estou com um pouquinho menos de board wipe, mas dá para usar uns 2, 3, até 4 nesse deck aqui. Eu estou usando só a Crux of Fate, né? 5 manas destrói todos os dragões ou todos os não dragões. A gente tem aqui a Reality Shift, né? Criatura de 2 manas se exila, ou uma instantânea de 2 manas se exila a criatura alvo, e o controlador manifesta o topo do Grimório. Aí, antes da gente mostrar os terrenos, tem algumas cartinhas aqui que ainda estão no baralho, mas eu devo trocar elas em breve. Algumas cartas que eu quero colocar aqui: Vorme do Massacre, que eu não tenho, já peguei, vou colocar. Lich Vingativo é uma carta que quando ele morre faz vários efeitos bons também pro deck. Então assim, tem algumas cartinhas para colocar aqui, mas eu ainda estou usando a Keiga, né, 6 mana 5/5 voar, quando ela vai pro cemitério, ganha controle da criatura alvo. É mais uma forma de roubar criaturas aí dos oponentes. Tem aqui a Corte da Astúcia, é um encantamento de 3 manas, quando ela entra você se torna um monarca. No início da sua manutenção, qualquer número de jogadores tritura 2 cards, cada um. Se você for monarca, cada jogador tritura 10. Qual o problema dessa carta? Ela é boa pro deck, tá? Ela pode ser usada tranquilamente. Eu só acho que o deck perde o controle desse monarca de forma fácil, assim, pode ajudar os oponentes, né? É uma carta que eu não gostei tanto de usar ela até hoje, mas ela é boa, ela pode ser usada. A gente tem aqui o Doomwake Giant, que é a carta que eu estava usando antes de entrar o Vorme do Massacre. Quando ele entra, ou outro encantamento entra no campo de batalha, criaturas que os oponentes controlam ganham -1/-1. O que acontece? Quando você dá encore nele, 3 encantamentos estão entrando. Então, cada um deles dá -3/-3. Ou seja, você vai dar -9/-9 para as criaturas dos oponentes no encore. Ele é muito bom, mas eu acho o Vorme do Massacre um pouquinho melhor. Você tem aqui a Maravilha, 4 manas, 2/2 voar. Quando ela estiver no seu cemitério, suas criaturas têm voar, né? Importante pro deck aí, deixar todo mundo voando. Não sei ainda se eu vou tirar ela do deck. Acho que sim, mas é bem boa. E por último aqui um Cavaleiro da Noite. 5 manas, 4/5, lifelink. Quando ele entra, você pode sacrificar uma outra criatura. Se você fizer, destrua a criatura que o oponente controla. Se ele morrer, retorna a criatura com custo de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo. Quando você faz o encore dele, você pode dar alvo no outro, né? Sacrificando um ou outro. Então, ele vai entrar, vai destruir 3 criaturas e vai poder retornar até 3 criaturas de custo 3 ou menos do seu cemitério para o campo. Ele também é bom, também não sei se eu vou tirar ele ainda, tô pensando, mas é bem bom para dar encore. E aí, para finalizar, a gente tem os terrenos aqui do deck. As características dos terrenos do deck são de tentar jogar eles para o cemitério buscando outros, né? Então é importante a gente jogar Fat Lands. Eu estou utilizando aqui 4 Fat Lands com azul ou com preto. Estou usando uma Passagem Fabulosa para buscar terreno básico e jogar carta para o cemitério, uma Terramorphic Expanse e uma Evolving Wilds. Aí temos aqui terrenos também, que você joga eles para o cemitério para fazer algum efeito, né? Myriad Landscape. Você vai sacrificar, procurar 2 terrenos, colocar em campo. Você tem o Banco de Areia Isolado, que você pode baixar como terreno ou descartar ele para comprar uma carta. Você tem o Cefalite Coliseu. Ela adiciona uma ilha, mas te dá 1 de dano. Você tem que se preocupar um pouquinho com isso, mas ao mesmo tempo, se você tem 7 ou mais cartas no seu cemitério, você pode pagar 1, sacrificar ela, o jogador alvo compra 3 e descarta 3. Então esse efeito é
bem importante aí para sua estratégia. Você utiliza aqui também a Takenuma, né, que no canalizar você descarta ela e mila 3 e depois devolve um card de criatura Planeswalker do seu cemitério para sua mão. Custa 1 a menos para cada criatura lendária que você controla. Também é um efeito muito bom para você descartar o terreno, né, caso você não precise dele. E também tem aqui o Porto de Karfel. Ele entra virado, gera uma ilha, você pode pagar 6, né, 3 genéricas, 1 azul e 2 pretas, sacrificar ele. Você mila 4 e devolve uma criatura do cemitério para o campo, tudo que o baralho quer. A gente tem aqui mais algumas lands funcionais. A Nefalha Drawneyard, você gera 1 ou paga 3, vira, e o jogador coloca as 3 cartas do Grimório no cemitério, uma forma de você milar. Você tem aqui o Recife Inquieto, que ele entra virado, vira, gera azul ou preta, só que ele pode pagar 4 e virar uma criatura 4/4 com um toque mortífero. E quando essa criatura ataca, o jogador tritura 4 cartas. Então, é uma criatura aí que ele vira, né, e te ajuda a milar. Você tem aqui o Spymaster Vault, que ele entra em campo virado. Se você não controlar um pântano, gera uma preta. Você paga 1, vira a criatura que você controla connive X, sendo X o número de criaturas que morreram nesse turno. Qual que é a ideia? Você trigou o Encore, no final do turno, 3 criaturas morreram. Você dá connive X para uma criatura sua. O que é o connive? Você compra X cartas e descarta X cartas, né, dependendo do número de connive que você deu, e coloca um marcador +1/+1 naquela criatura para cada carta não terreno que você descartou. Se você faz isso depois do Encore, você vai comprar 3, descartar 3 e colocar até 3 marcadores na criatura que você deu alvo. Terreno bem bom aqui para essa estratégia também. Você tem aqui o Santuário Místico, né, clássico. Se você controlar 3 ou mais ilhas, ele entra em campo desvirado e colocar de instantâneo o feitiço do seu cemitério no topo do seu baralho. Aí aqui a gente tem alguns terrenos que podem gerar azul ou preto, né, a Trilha das Águas Claras, o Rio Subterrâneo, as Catacumbas de Dark Water, a Torre de Comando, Templo do Engano, que você pode dar uma evidência. Aqui o Shipwreck March, né, que entra desvirado se você tiver 2 ou mais terrenos. Estuário Estrangulado, Túmulo Aquático, né, mais importante aqui para o deck que você pode buscar com as Fatlands. Alguns terrenos que podem ser spells, né, terrenos mais funcionais aqui. A gente tem a Sinking Stupor, que é 3 manas, retorna a spell ou non-land permanente para a mão do oponente, mas ela também é um terreno que entra virada a menos que você pague 3 de vida. Você tem aqui o Bogart Troller, 3 manas, 3/1, uma criatura que quando entra em jogo exila o cemitério de um oponente. Você pode dar encore nesse bicho, exilar 3 cemitérios, né? E ele também é uma land que você pode pagar 3 de vida para ela entrar em pé. Você tem aqui o Waterlogged Teachings, 4 manas, procura no seu Grimório com um card de flash ou instantânea, coloca na sua mão. Um tutor aí, bom, né? Que também é um terreno que entra virado, gerando azul ou preto. E por fim, 2 remoções aqui, né? Que são terrenos também. Uma é 4 manas instantânea, destrói criatura ou Planeswalker, a outra é 4 manas instantânea, destrói criatura alvo, mas ela custa 1 a menos para ser conjurada se o oponente controlar um terreno básico. Se o oponente não controlar um terreno básico. Aqui, essa também você pode pagar 3 de vida para ela entrar em pé. E essa aqui, ela entra virada. E para finalizar, a gente tem aqui terrenos básicos, né? Estou usando 4 ilhas e 3 pântanos. Esse deck aqui, a gente pode melhorar ele um pouquinho. Não é um deck que está tão caro, tem cartas mais caras aí que dá para pimpar esse deck, né? Aumentar o nível dele. Como eu falei, eu vou fazer algumas mudanças ainda. Devo trazer ele aqui no canal fazendo uma gameplay em breve. Beleza, galera? Obrigado por assistir o vídeo.